Oi, tudo bem? Hoje eu começaria a falar sobre a redemocratização e a busca pela estabilidade econômica. Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. A redemocratização e a busca pela estabilidade econômica. Bom, vamos relembrar alguns pontos importantes para podermos entender esse tópico. O Brasil viveu uma ditadura militar durante 21 anos, que foi de 1º de abril de 1964 e 15 de março de 1985. Nos anos 80, já no governo de João Batista Figueiredo, a redemocratização do Brasil começou a ganhar força. O Brasil passava pela sua segunda crise do petróleo em 1979, que acabou provocando um desequilíbrio nas contas externas e consequente diminuição do fluxo de capitais estrangeiros no país. Com isso, o Brasil entrou numa estagflação, ou seja, uma estagnação econômica com inflação. A redemocratização no Brasil foi lenta, gradual e segura, pois visava garantir a manutenção da ordem vigente, visto a pretensão de continuidade do projeto político das elites brasileiras e estrangeiras. O Congresso aprovou a Lei da Anistia em 1979, permitindo o retorno de exilados políticos e a libertação de presos políticos. O processo de redemocratização caracterizou-se por um processo permeado por barganhas políticas, caso da lei de anistia, que anistiou tanto os acusados de atividades subversivas como os acusados de torturar a serviço do Estado, razão pela qual é chamado de transição negociada. Essa definição caiu em concurso público. A partir de 1979, criou-se novos partidos no lugar do MDB e Arena, ou seja, começou o pluripartidarismo. De 1983 até 1984, aconteceu o movimento Diretas Já, que mobilizou milhões de pessoas em comícios e passeatas. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989. Bom, esse assunto sobre as diretas já, você presta assim, bem atenção, porque é muito pedido em concurso este tema, tá joia? Então vamos continuar. A luta pelas eleições diretas foi importante para mudar politicamente o Brasil depois da existência dos governos militares. Essa luta conseguiu articular forças políticas divergentes e mobilizar boa parte da população. Essa definição caiu em concurso público. A dimensão das lutas pelas eleições diretas no Brasil, ainda sob o regime ditatorial que assolava o país desde 1964. O ápice dessas lutas foram as mobilizações com milhões de pessoas nas ruas de todo o país, durante o ano de 1984. Sobre o chamado processo de redemocratização do país, podemos dizer que foi gradual e seguro, posto que visava garantir a manutenção da ordem vigente, visto a pretensão de continuidade do projeto político das elites brasileiras e estrangeiras. Essa definição caiu em concurso público. O evento que marcou o início do movimento aconteceu na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984, no aniversário da cidade. Na época, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Carlos Aires de Brito, declarou que o movimento desencadeou um processo sem volta no caminho da democracia. Esse trecho trata-se do movimento denominado Diretas Já. É uma definição que também caiu em concurso público. Bom, a transição para o governo civil foi com a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985. Tancredo morre antes de assumir e quem assume é seu vice, José Sarney. O Brasil herdou dos militares uma economia bem fragilizada e passou a enfrentar vários problemas em busca da estabilidade econômica. Além de uma hiperinflação, o Brasil tinha uma enorme dívida externa. Foram implementados vários tipos de planos econômicos para tentar arrumar a economia brasileira. O Plano Cruzado, que foi no governo de José Sarney, em 1986. O Plano Bresser, também no governo de José Sarney, em 1987. O Plano Verão, que foi durante o governo de José Sarney, em 1989. O Plano Collor I, que foi durante o governo Fernando Collor, em 1990. O Plano Collor II, que também no governo Fernando Collor, em 1991. E por último, o Plano Real,
que foi no governo Itamar Franco em 1994. O Plano Real, que foi implementado durante o governo Itamar Franco, foi o que realmente conseguiu a tão sonhada estabilidade econômica. Bom, esses planos são muito cobrados em concurso, tá aí? Então, quando eu for falar sobre cada um dos governos, eu abordarei os fatos relevantes de cada um destes, ok? O fato mais importante da redemocratização foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi fundamental para consolidar a ordem democrática. Depois de anos de ditadura, a Constituição Federal de 88 garantiu direitos individuais e coletivos. Eu coloquei aqui os dois primeiros artigos da Constituição. No artigo 1, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E nós temos no artigo 2, são poderes da União independentes e harmônicos de si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Nessa Constituição ficou ainda mais claro como funcionariam esses poderes. Com a estabilização da economia, o ambiente político melhorou muito e ajudou a Fernando Henrique Cardoso a se eleger presidente do Brasil e ajudar as reformas estruturais que viriam a seguir. Bom, agora eu vou falar sobre os fatos mais relevantes de cada governo, tá joia? Bom, estaremos entrando agora na fase da Nova República. A Nova República representa uma nova fase da história política brasileira, marcada pela confiança da sociedade em restabelecer a democracia plena e recuperar a economia e o padrão de vida dos brasileiros. Essa definição caiu em concurso público. Bom, agora eu vou falar sobre o governo de José Sarney, que foi de 1985 a 1990. O primeiro presidente pós a ditadura foi Tancredo de Almeida Neves. Foi eleito presidente da República por um colégio eleitoral em 1985 com 480 votos. Assim, a eleição de Tancredo Neves para presidente da República marcava, no Brasil, o fim de um regime político-militar. Ele faleceu antes de tomar posse. Quem assumiu a presidência após a morte de Tancredo Neves foi seu vice José Sarney. Ele implementou os seguintes planos econômicos na tentativa de combater a inflação. O Plano Cruzado I, que foi em 1986, esse plano substituiu o cruzeiro pelo cruzado, cortando 3 zeros na moeda. Teve o congelamento de preços. Já no Plano Cruzado II, que também foi em 1986, ocorreu o congelamento parcial de preços, alteração do cálculo da inflação e aumento da carga fiscal no Brasil. Então aqui no Plano Cruzado, teve total congelamento, mas ele viu que isso aí não fez bem para a economia, começou a represar muito os preços, então no Plano Cruzado 2 ele já fez um congelamento parcial. Já é? O governo do então presidente José Sarney implantou um plano econômico para combater a crise inflacionária herdada do descontrole econômico da ditadura civil-militar. O plano chamava-se Programa de Estabilização da Economia, mais conhecido como Plano Cruzado. Uma das principais medidas do Plano Cruzado foi o congelamento de preço dos produtos, com exigência de os estabelecimentos comerciais praticarem preços tabelados, o que implicava em fiscalização, para o qual o governo acionou a população. Essa definição caiu em concurso público. Plano Bresser, que foi em 1987. Esse plano congelou o preço de salários e implementou um câmbio fixo. O Plano Verão, que foi em 1989, esse plano substituiu o cruzado pelo cruzado novo, através do corte de 3 zeros do cruzado. Teve também o congelamento de preços e salários e aumento de juros. José Sarney presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Federal de 1988. Bom, as privatizações mais importantes que ocorreram em seu governo. A Rio-Cel e a Aracruz Celulose, ambos na área de celulose. A Cibra, maior empresa produtora de ferro-liga na época. A Caraíbas Metais, que era metalúrgica de cobre. A Companhia Brasileira de Cobre, a CBC, dentre outros. A Portobras foi extinta em 1990. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila.
O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, no próximo vídeo eu começarei falando sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.